Principal, né, notícia dos últimos dias. A gente vai para o Rio de Janeiro falar um pouquinho do governo, que divulgou hoje, durante uma coletiva, uma lista com a identificação de 99 dos 117 mortos naquela mega operação, né, a mais mortal da história que vimos essa semana. E, de acordo com as autoridades, pelo menos 42 deles tinham mandado de prisão em aberto. A gente vai para o Rio de Janeiro com o nosso repórter Leonardo Rezende, que acompanhou essa coletiva e traz mais informações. Está ali ele aqui com a gente. Aliás, você que acompanha, né, pela internet, dá para ver que ele já está ao vivo aqui com a gente, de lá com o microfone da TMC, direto ali do Rio. Então fala, Léo, boa tarde para você. Oi, Mayara, boa tarde a você, ao Tomás e também a quem nos acompanha. A gente fala aqui ao vivo da cidade da Polícia, na zona norte do Rio de Janeiro, onde foi concedida uma coletiva mais cedo, então, com a presença dos secretários de Polícia Civil, Felipe Cury, e de Segurança Pública, Vitor Santos, que deram esse primeiro balanço, né, sobre os criminosos que foram mortos nessa mega operação nos complexos da Penha e do Alemão e agora foram identificados. Só lembrando que essa operação deixou 117 pessoas mortas, de acordo com o governo do estado, todos eles são criminosos, e aí a Polícia Civil conseguiu fazer a identificação de 99 deles. E aí tem uma lista extensa, né, desses criminosos que foram identificados pela Polícia Civil, e destaque que 39 deles são de fora do Rio de Janeiro, principalmente da região norte do país. 20 criminosos eram dos estados do Amazonas e também do Pará. Isso, inclusive, é um ponto de maior dificuldade da Polícia Civil para a identificação desses corpos, porque são pessoas que não são, né, aqui do Rio de Janeiro, e aí demanda uma integração entre os sistemas, né, estaduais para saber quem são, de fato, esses criminosos que foram mortos em confronto aqui no estado do Rio de Janeiro. Como você bem disse, desses 99, 42 tinham mandados de prisão pendentes, né, em abertos, aqui pelas forças de segurança do Rio de Janeiro, e 78 tinham histórico criminal já arrolado, né, pelas forças de segurança. O que foi explicado aqui também é que nem todos os mortos e presos também, né, lembrando que foram 113 presos nessa operação, tinham já uma identificação ali exatamente feita pela polícia, porque muitos deles ali acabaram entrando em confronto em flagrante ou propriamente sendo presos em flagrante, né, portando ali fuzil ou qualquer tipo de armamento. Então, toda essa explicação foi dada aqui também nessa coletiva apresentada hoje. Sobre os presos, né, como eu disse, são 113 presos, todos já passaram por audiência de custódia e a Justiça manteve a prisão deles. Também destaque que 33 desses 113 são de fora aqui do Rio de Janeiro e 54 têm já antecedentes criminais. Por aqui, né, como eu disse, falaram, né, com a imprensa, o secretário de Polícia Civil e de Segurança Pública, Felipe Cury e Vitor Santos. Após essa coletiva, houve ali um contato prévio do Vitor Santos, secretário de Segurança, com a imprensa, contato breve, perdão, e aí ele falou mais detalhadamente sobre esses criminosos que foram mortos em confrontos. De acordo com o governo do estado, portanto, todos esses criminosos, todos os 117 criminosos, todas essas 117 pessoas, na verdade, que foram mortas, são criminosos de acordo com o governo do estado, e ele tocou também no assunto de poder identificar essas pessoas para que as famílias possam fazer também o enterro, né, desses familiares corretamente. A gente tem esse trecho para rodar. Vamos ouvir então o secretário de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro, Vitor Santos. Serão identificados. É necessário, até porque os entes, né, independentemente de serem criminosos ou não, as famílias têm o direito de sepultar os seus parentes. Então, é um direito dessas pessoas de ter seus parentes identificados para que possam ter o seu enterro. Então, todos eles serão identificados. Agora, tem que entender que muitos ali, também alguns, né, na realidade, não tinham antecedentes criminais, foram presos em flagrante. Então, são situações diferentes. Alguns têm anotações criminais, outros têm mandados de prisão da própria operação ou de outros processos. Então, é um misto que, eventualmente, ou claramente no futuro, a gente vai conseguir numerar cada um deles e dizer o que cada um representa dentro desse contexto. Mas todos têm ligação com o crime? Todos têm ligação com o crime.
É isso, Tomás e Renato. E depois, então, essa operação foi na terça, né? Hoje é quinta-feira, já é 3 dias depois dessa operação sexta-feira, perdão, então 3 dias, portanto, depois dessa operação que aconteceu nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte aqui do Rio. Ainda faltam alguns pontos, faltam a ser esclarecidos. A condição, por exemplo, de que esses corpos foram encontrados na mata, né? Isso ainda é uma informação que o governo do estado ainda não nos passou de forma exatamente ali esclarecida de como esses corpos foram encontrados, né, na mata pelos moradores, e também os principais alvos dessa operação seguem foragidos, entre eles o chefe, né, da facção do Comando Vermelho aqui no estado hoje, o principal chefe solto, na verdade, da facção aqui no estado, o Edgar Alves de Andrade, o Doca, que segue foragido. Maiara e Tomás. Muito bem, muito obrigado, Leonardo Rezende, com mais informações do Rio de Janeiro e o governo do estado cada vez mais seguro, né, de que a operação realmente acabou atingindo de fato criminosos, né, os suspeitos, né, os tais suspeitos, né, já a comprovação de mais de 50 deles mortos, que eram exatamente criminosos que entraram em confronto de fato com a Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Léo, a qualquer momento você volta do Rio com mais detalhes, com mais destaques pra gente aqui no Link TMC. Ótima tarde para você. Igualmente. 2 horas mais 48 minutos. TMC lá no Rio, que você sintoniza em 101,3. Muito bem. Você tem time no Rio de Janeiro, Mayara? Você não é